hoje é a desgraça real. Esse é o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para começar, eu vou trazer dois casos para a gente, duas histórias para a gente conversar, para iniciar. Um é a história da Ana. A Ana tem 35 anos, ela é médica e dedica boa parte do seu tempo ao trabalho. Solteira, sempre foi muito próxima da mãe, que faleceu de forma inesperada. Desde então, tem dificuldade em manter os vínculos familiares e evita os encontros com os irmãos. A outra história de Paulo, não aquele Paulo, Paulo tem 69 anos, é aposentado e vive com uma esposa no interior. Há 3 anos recebeu o diagnóstico de uma doença grave. Passou por um longo tratamento e precisou abrir mão de muitas atividades que faziam parte da sua rotina. Bom, a partir dessas duas histórias eu pergunto para vocês: qual dos dois viveu a maior desgraça? Qual é a desgraça real de Ana e de Paulo? Quem acha que a maior desgraça da Ana, da médica que perdeu a mãe repentinamente, levanta a mão? Uma pessoa. Estou falando para quem está me assistindo saber, né? E quem acha que a maior desgraça foi a de Paulo, que teve esse diagnóstico dessa doença grave, que teve que rever várias questões da sua vida aos 69 anos? 3, 4, 5 pessoas. Muito bem. Mas o que a gente costuma entender como desgraça? Eu acho que vocês estão lendo e acho que vocês estão entendendo, se vocês não estão lendo. O que a gente costuma entender como desgraça? E avaliando até nos dois exemplos, A perda da mãe, o adoecimento, ter que rever a sua vida a partir de uma doença, da perda de alguém, E quando a gente fala da palavra desgraça, geralmente a gente pensa nisso, Em doença, em perda, morte, pobreza, fracasso, solidão, enfim, é isso que nos vem à cabeça. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é: será que Deus vê a vida da mesma forma que nós? Se nós fôssemos perguntarmos para Deus qual é a maior desgraça de Ana e Paulo, qual seria a resposta? Provavelmente outra, Está todo mundo fazendo assim, muitas pessoas fazendo assim. Então, o tema desta noite, a desgraça real, é justamente para nós refletirmos sobre esse tema da desgraça nossa de cada dia. Por que eu digo desgraça nossa de cada dia? Vivemos num mundo de provas e expiações e nessa condição em que nós estamos, todos nós temos uma desgraça para contar. Levante a mão quem ainda não viveu uma história difícil, desgraçada, para usar a palavra aqui do tema. Então, e se nós estivermos fazendo a pergunta errada, e eu acho que é isso que Kardec nos convida a fazer, e se nós estivermos fazendo a pergunta errada, será feliz aquele cuja vida transcorreu sem dores? Vocês conseguem se imaginar como seria a vida de vocês, como vocês seriam hoje se vocês não tivessem vivenciado nenhum desafio, nenhuma perda, nenhuma dificuldade? Onde será que vocês estariam se a vida fosse, como diz um amigo meu, em velocidade de cruzeiro, sempre em frente, sem tempestades, mar calmo, sem adversidade? Como estaríamos? Quem seríamos? Seríamos quem somos hoje? Será
desgraçado aquele que enfrentou grandes provas? Será que aquele capitão de navio que enfrentou as maiores tempestades é o maior desgraçado? Ou é o marinheiro mais sábio? Será que nós que passamos pelas dificuldades com elas não vivenciamos algumas questões que nos amadureceram, ao invés de nos deixarmos estagnados? Ou ainda pior, que é uma chaga do momento da nossa sociedade atual, não sabermos lidar com as frustrações, não sabermos lidar com as dificuldades, com o imprevisto, com o erro, com a falta, com a perda. E assim, antes de efetivamente responder essa questão, trago alguns comentários. Enxergamos apenas o que aparece à superfície? Certamente, a nossa avaliação parte daquilo que nós vemos num primeiro instante, naquilo que é visível, naquilo que é palpável para a nossa percepção. Baseamos nossos julgamentos nas aparências? Sim, na maioria das vezes, sim. E se a gente parar para pensar, e eu estava me passando vários episódios na minha mente de momentos que eu julguei uma pessoa pela aparência e que no futuro se tornaram as pessoas mais próximas a mim, melhores amigos e amigas, mas que num primeiro momento eu vi esse cara de antipática. Imagina eu como é que eu devo parecer para as pessoas, né? Assim, que julgamento as pessoas não fazem quando me veem, né? Da mesma forma que eu também faço e as pessoas também fazem. E nem sempre percebemos o que está além do que os olhos alcançam. Porque nós não sabemos o que está acontecendo com aquela pessoa, nós não vivenciamos o que aquela pessoa está vivenciando. Nós não temos a trajetória que aquela pessoa traz, nós temos a nossa. E também um hábito muito negativo de julgarmos. E eu acho que é muito interessante nesse livrinho aqui, Estude e Viva, tem um texto do Emmanuel que diz tua mensagem. E aí aqui ele traz de uma forma muito interessante de que esse julgamento, essa percepção, essa visão fala muito mais de nós do que do outro. Que o que a gente percebe, vê e avalia está falando muito mais de mim do que do outro. Tem até um dito popular que diz, quando Paulo é comum, né, Paulo? Quando Paulo fala de Pedro, fala mal de Pedro, eu conheço melhor Paulo do que Pedro. Porque se Paulo fala mal de Pedro, vai falar mal de Caio, vai falar mal de Emílio, de Carol, de Timo, enfim. Então, o que é o convite nesse momento? De que nós ainda estamos muito apegados à materialidade, daquilo que é mais palpável. E é justamente aí que entra a pergunta. Mas nós estamos fazendo a pergunta de uma perspectiva errada. Nós não devemos pensar na desgraça real a partir da perspectiva da vida terrena, da vida material, mas sim dos olhos de Deus, da imortalidade do Espírito, dos olhos do Espírito, que ao invés de olhar para os fatos, para os acontecimentos, para aquilo que nós vemos e percebemos, ela olha para a consciência, ela olha para o progresso
o aproveitamento que nós fazemos daquilo que são as desgraças que nós avaliamos no início da palestra, que é a perda, que é a dor, que é o sofrimento, que é o luto. E o Espírito vai olhar para o quê? Para a transformação interior de cada um de nós perante tudo que nos acontece aqui. E aí a pergunta na sequência é o que define a verdadeira felicidade? Não é só o que acontece conosco, mas o que fazemos com o que nos acontece. A verdadeira felicidade é a nossa capacidade de reação, é a nossa capacidade de aprendizagem, transformação, transmutação, regeneração, perseverança, enfim, podemos pensar em várias palavras, perante o que nos acontece. É justamente aí que é a grande transformação que nós, enquanto espíritos imortais, vivenciamos. Não é a ausência de dores, mas a forma como nós as enfrentamos. Não é a facilidade, mas a capacidade de crescer através das provas. É a capacidade de levantar e seguir lutando após tropeçar, após cair, mesmo que doa, mesmo que esteja machucado. Não é o que recebemos, mas é o bem que escolhemos fazer perante o que nos acontece ou no nosso cotidiano da nossa vida. Não é um caminho sem obstáculos, mas a transformação que nós alcançamos. E aí eu pergunto para vocês, o que cada um de vocês, o que cada um de nós deixa de nós quando vamos embora? Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Quando eu me despeço de uma reunião, quando eu saio da sala, qual é o comentário que vai acontecer? Quando as pessoas lembram de mim em alguma circunstância, que tipo de lembrança eu construí ali? Quando eu estou distante da minha filha, como eu estou essa semana que está viajando com o pai, que memória, que falta ou não eu deixei nela? E aí, na verdade, é a verdadeira felicidade, é o fruto do nosso progresso moral, que é alcançado com coragem, que é alcançado com amor, que é alcançado com perseverança. Então, posso dizer que a desgraça real é que quando eu deixo nos corações, nas relações, tristeza, amargura, raiva, então o que é realmente uma desgraça? E aí eu posso dizer que não é sofrer, que não é adoecer, não é perder, não é envelhecer. Tudo isso faz parte do processo da vida, do processo de aprendizagem. Se a gente pensar em termos de escola, eu me lembro quando me mostrava um monte de letra que para mim não fazia sentido nenhum. A com A com B, B com A, da Bá, ABA, da aba, aí da abelha, aí tinha um desenho que eu mais descobria a palavra pelo desenho do que pela palavra, e aquilo parecia que não tinha
Você pode ir para a China procurar trabalho. Vai ter um coleguinha de particular na China. Se você não aprendeu a lição que você tiver ter aprendido, a vida vai te colocar de volta numa situação semelhante, num contexto completamente diferente. Porque isso não está falando do contexto, isso está falando do quê? Do que eu preciso aprender. Então, se nós pararmos para pensar, e eu aqui pensando, sei que eu já reprovei, reprovo e ainda em algumas coisas, talvez a reflexão da noite de hoje também seja onde eu ando reprovando. Onde a vida está trazendo coisa, eu acho que eu já vivi isso. Eu acho que eu já passei por isso. Mas essa pessoa me lembra tanto aquela fulaninha lá, que eu adoro. Que eu troquei de trabalho para não me encontrar. Que muitas vezes a gente vê isso, as pessoas mudam de trabalho achando que o problema é o trabalho. Mas na verdade nem sempre. E eu acho que o mais interessante, que é o convite, né, na minha percepção desse tema, é não permanecermos moralmente estacionados diante das provas. Que todos nós devemos conhecer pessoas que estacionam diante das provas, que se queixam, que vivem no paraíso da queixa, que se questionam por que aconteceu isso comigo, eu sou uma pessoa tão boa, ao invés de tentar entender o que aquilo está querendo me ensinar. E Kardec então nos convida, né, a partir da decodificação, a olhar menos para o acontecimento, para o fato, para a dificuldade, e mais para a resposta que nós, enquanto espíritos imortais, damos para aquele evento, para aquele fato, para aquela situação. E agora a gente vai voltar para Ana e para Paulo. Ana, a médica, que perdeu a mãe, que não consegue se relacionar com os irmãos, nunca conseguiu elaborar a perda da mãe. A dor transformou-se em ressentimento. Os conflitos familiares aumentaram e ela passou a viver presa às lembranças e às mágoas. Eis aí a desgraça real. A Ana não conseguiu superar, não conseguiu perdoar, não conseguiu se libertar dessa dor da perda da mãe, não conseguiu construir novas pontes, novas relações. Nunca se substitui uma mãe, um pai ou algumas pessoas na nossa vida, mas nós podemos preencher com outras formas de amor, com outras práticas. Então a desgraça real da Ana foi o ressentimento e o apego às mágoas e às lembranças. E Paulo? Paulo enfrentou o tratamento com medo e limitações. A doença o levou a rever prioridades, fortalecer os laços familiares e descobriu novas formas de servir e viver. Paulo escapou da desgraça, porque ele conseguiu se reinventar frente a uma prova. Poderíamos inverter, poderíamos dizer que a Ana conseguiu resgatar as relações com os irmãos, poderia ter feito escolhas diferentes e ter evoluído e escapado da desgraça para o espírito. E também poderíamos dizer que Paulo se entregou para a doença, não aceitou e acabou se afastando de todo mundo. Agora, Ana teve a desgraça real, Paulo teve a superação. Quem são vocês
e o